João, fala um pouquinho das diferenças da classificação de risco que é adotada pela NFPA 13, a BNT NBR 10897, as ITs de São Paulo, por exemplo. Pessoal, primeiramente é o seguinte, quando a gente fala de sistema de sprinkler, na verdade, se a gente pensar lá atrás, quando ele foi criado, né, a ideia era dimensionar uma chuva que fosse capaz de controlar ou extinguir um incêndio, tá? Ou suprimir um incêndio. Então, toda a lógica de um sistema de sprinkler, ela parte do tamanho da chuva que você quer criar dentro do seu espaço para combater aquele incêndio. Quando a gente fala, por exemplo, que num risco qualquer, a densidade de água é de 6 milímetros por minuto, significa que se eu pegar uma caixa de 1 metro quadrado, a cada minuto vai existir uma lâmina de água de 6 milímetros. Quando eu aumento essa densidade, passo para 8, passo para 10 e assim sucessivamente, o que eu estou aumentando, no fundo, é o tamanho da chuva que eu vou ter naquele espaço. Então, a lógica do sistema de sprinkler, ela foi de agrupar riscos por determinado tamanho de chuva, vamos dizer assim, tá? Então, o que é feito, basicamente? É feita uma análise, se a gente pensar em termos muito crus, tá? É feita uma análise de liberação de energia, de energia em forma de calor. Essa energia, ela logicamente, essa queima faz com que determinados produtos vão para determinadas classificações. Então, basicamente, a gente tem os riscos convencionais que não são de estocagem, eles são definidos em 3 categorias: risco leve, risco ordinário e risco extraordinário. Existem algumas subcategorias, como ordinário do grupo 1, ordinário do grupo 2, extraordinário do grupo 1 e extraordinário do grupo 2. Mas o mais importante é que vocês entendam que a definição de uma classificação, ela não é uma definição absoluta, ela é uma definição que foi estudada para determinadas classificações. Um exemplo interessante sobre isso, teve um webinar semana passada, por exemplo, da NFPA, de um comitê que trata somente de garagens. E um dos comentários que teve nesse comitê falava o seguinte: o carro em 1970, ele tinha uma quantidade de plástico. Hoje, os carros que a gente tem hoje têm uma quantidade de plástico muito maior do que aquela quantidade que tinha na década de 70, quando foi definida aquela classificação. Então, as classificações, a grosso modo, nada mais são do que uma forma de agrupar incêndios onde são esperados determinadas reações. Então, basicamente, a gente tem 3 classificações para riscos convencionais. Riscos leves, que geralmente são aqueles locais que não têm grandes cargas de incêndio. Uma igreja, uma escola, um edifício de escritórios em geral, tá? São locais onde geralmente tem muitas pessoas e tem pouca coisa para queimar. E isso é um detalhe interessante, porque esse tipo de ocupação, por exemplo, exatamente por ter essa característica, é obrigatório o uso de bico de resposta rápida para preservação de vidas. Essa obrigatoriedade veio a partir de 1998. E isso tem, inclusive, na norma brasileira, tá? Quando a gente começa a ter uma carga um pouco maior, ou seja, eu tenho ocupações muito próximas dessa do risco leve, mas agora eu começo a ter cargas de incêndio maiores. Por exemplo, uma loja. Por exemplo, um shopping center. Não são estocagens, mas são áreas que geralmente têm uma carga de incêndio, vamos dizer, mediana. Então, a gente passa a ter os riscos que a gente chama de riscos ordinários, tá? E a gente tem também aqueles riscos onde a liberação da queima é muito intensa, a gente tem geralmente incêndios muito grandes, ou muitas vezes a gente tem dificuldade de combater um incêndio. E quando a água for combater, ela já é mais difícil, que são os riscos extraordinários.
O risco extraordinário ele tem uma característica interessante. Ele pode ser porque a liberação de calor é muito intensa no princípio de incêndio, ou pode ser porque eu não consigo combater ele diretamente. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguma fabricação de algum tipo de produto que, se o sprinkler abrir, a água não vai conseguir atingir aquele produto. Então, quando o incêndio for efetivamente conseguir ser combatido, ele já está num tamanho muito grande. Então, essas são as 3 classificações básicas de riscos convencionais que a gente chama, tá? Quando a gente passa para áreas de estocagem, a gente tem mais outras classificações, que vão de classe 1 a 4 e plástico. E existem também os riscos especiais. Existe aerosol, existe líquido inflamável, existe outros riscos que a gente pode chamar de riscos especiais. Mas em áreas de estocagem, basicamente, pessoal, a gente tem classe 1, que são materiais incombustíveis, tá? Podendo estar em pallet de madeira e com uma camada só de papelão. Mercadorias classe 2, que são também mercadorias incombustíveis, mas pode estar em dupla camada de papelão ou em caixas de madeira. Mercadorias classe 3, aqui a gente começa a se preocupar mais, que geralmente é onde pega, que são mercadorias de fibras naturais, papel, madeira e outros produtos. Mercadorias classe 3 pode ter até 5% de plástico. Aí a gente passa para mercadorias classe 4, que basicamente pode chegar até 25% de plástico. E acima disso, a gente passa a ter os plásticos efetivamente. Então, o que eu gostaria que se vocês tivessem que gravar uma coisa hoje de tudo isso que eu falei com vocês, é começar a enxergar um incêndio pelo tamanho da chuva que você tem que fornecer para efetivamente ele ser combatido. E as pessoas têm um entendimento muito claro disso. Não se fie nas tabelas como se fosse algo rígido. Muitas vezes a tabela está te colocando uma situação muito mais leve do que efetivamente você vai encontrar. João, obrigado. Esse é um assunto sempre que fica com bastante dúvida. Eu vou deixar espaço para o Rafael e o Wesley pegarem e complementar, porque isso é algo bastante recorrente. Exatamente, Jonas. Exatamente, Jonas. Uma das coisas que a gente percebe no nosso trabalho de revisão de projetos, né, que a gente faz para os nossos clientes, muitas vezes a gente percebe que a definição da classificação do risco já começa errada. Então, isso é começar o projeto totalmente equivocado, né? Então, deve-se dar muita importância a este assunto. Assim, tentando responder a pergunta inicial que foi colocada para a live, né? Quais as diferenças entre as classificações de riscos entre a NFPA, entre a IT e entre a BNT. Hoje, basicamente, né, João, se puder me ajudar aí, inclusive Wesley, hoje, basicamente, a gente não tem diferença, né? A classificação dos riscos tá igual, tá? O que você vê numa norma, você vai ver na outra norma. Então, não há por que ter discrepâncias com relação a isso. Tá? Só queria dar uma complementada com relação a isso agora. Aí, mais uma coisa, com relação à estocagem, tem que lembrar que mercadoria significa você sempre... a conjunção do produto mais a embalagem, né? Então tem que sempre considerar isso. Ô, Jonas, essa colocação do Rafael foi uma colocação muito pertinente. Obrigado, viu, Rafael? E um detalhe que pega muito, pessoal, é a questão da embalagem. Um exemplo, por exemplo, equipamentos de informática. Grande parte dos equipamentos de informática são incombustíveis ou são pouco combustíveis, mas eles vêm em caixas de isopor gigantes. Então, o cliente não entende, por exemplo, que muitas vezes a definição daquele risco ali não é porque o produto dele está definindo o risco, mas é por causa da embalagem. Um outro cuidado, o uso de pallets plásticos. O uso de pallets plásticos pode ocasionar o aumento ou o incremento da sua carga de incêndio e efetivamente trazer uma reclassificação. Wesley, você tem algum comentário a fazer aí sobre esse assunto, para a gente poder passar para o próximo?
Oi, João, gostaria de comentar, assim, na verdade, um comentário gerando uma pergunta, que eu acredito que vários dos espectadores aí devem ter também no momento que vai elaborar o projeto, né? Num galpão, onde tem toda a área aberta, e você tem 2 tipos ou mais de riscos, sem ter a compartimentação. Por exemplo, tivemos um galpão onde tínhamos uma fábrica, que era tinha uma secadora e tinha a parte de embalagens, e a estocagem ficava no mesmo ambiente, sem ter a compartimentação. Como ficaria esse teto, esses sprinklers no teto? Pessoal, essa pergunta do Wesley é extremamente interessante e é uma pergunta um tanto quanto recorrente, porque existe uma confusão muito grande no entendimento das pessoas da aplicação de sprinkler e muitas vezes do uso de outras normas, tá? Então, a pessoa muitas vezes acha que para eu mudar um bico de sprinkler eu tenho que ter uma compartimentação entre áreas e vice-versa. Então, assim, respondendo objetivamente, Wesley, a sua colocação, quando a gente tem no mesmo ambiente, sob o mesmo teto, 2 riscos diferentes, a gente basicamente tem 3 tratativas que a gente pode fazer em relação a isso. Primeira delas e mais simples de ser entendida é colocar uma barreira física, colocar uma parede dividindo um do outro. Só que isso na prática geralmente não ocorre. A segunda alternativa, Wesley, que é permitido, é a colocação de o que a gente chama de barreira de fumaça no teto, que é a draft curtain, né? Que, infelizmente, a 10897 traz um termo meio estranho para isso, que ela chama cortina guarda-vento, mas o termo na norma americana é a draft curtain, que, na verdade, é uma barreira em combustível de 60 centímetros de altura, que delimita esses 2 espaços. Tá? E lembrando que, para a gente, para o sprinkler, não precisa de trazer uma parede até aqui embaixo. Um pequeno elemento no teto, ele compartimenta a fumaça no teto, separando esses 2 locais. Lembrando que, se você for usar esse tipo de solução, deixar um corredor embaixo, e se você tiver bicos ESFR de um lado e de outro, essa solução não é viável, tá? E uma terceira solução, Wesley, é o prolongamento do maior risco sob o menor risco. Então, exemplo, eu tenho um risco, por exemplo, extraordinário aqui do lado de um risco ordinário. Eu faço com que o risco extraordinário entre 4,60 metros para dentro do risco ordinário, tá? Então, ou seja, eu faço uma sobreposição do maior risco sobre o menor risco. Então, basicamente, são essas 3 soluções que são dadas. Ótima pergunta. Nossa querida Mariana Junqueira, existe algum problema em se proteger a área de produção com sprinkler SFR, em que áreas de produção e estoque na mesma área foram protegidas corretamente? Onde, depois de um tempo, a área de estoque passa a ser de produção. Neste caso, os bicos têm que ser trocados? Deixa eu só localizar a pergunta. Enquanto você está localizando aí, eu vou responder essa pergunta. Mais uma vez, obrigado, a minha amiga aí, Mariana, né, participando também da live. Mariana, tomar muito cuidado com o bico ESFR em área de produção, porque o bico ESFR, ele é aceito em locais de risco ordinário e locais de risco leve, mas ele não é aceito em locais de risco extraordinário. Então, se a sua área de produção é uma área de produção de risco ordinário, por exemplo, não tem o menor problema a existência do bico ESFR. Mas, se for uma área de produção com risco extraordinário, infelizmente, você vai ter que trocar o bico. E cuidado, com base na pergunta anterior, se não coloque draft curtain, que é aquela cortina, né, no teto, separando 2 áreas com bico ESFR, hein? Não pode fazer isso, beleza? Tem uma complementação aí, importantíssimo. O ESFR realmente é permitido só para risco leve e ordinário, mas isso quer dizer que, principalmente para líquidos inflamáveis, não utilize ESFR, né? ESFR e líquidos inflamáveis
não trabalham juntos, de jeito e maneira. Então tem que sempre levar isso em consideração também. Bom, obrigado. Bom, vamos lá, a próxima. Wesley quer alguma coisa enquanto eu estou aqui pegando a próxima? É um detalhe curioso, né? O Wesley sabe muito bem disso, né, Wesley? O pessoal, quando descobre o bico ESFR, eles acham que é o Coringa do sprinkler. Ele serve para qualquer coisa, mata barata, mata mosquito, entendeu? Ele faz qualquer negócio, o bico ESFR. E, pessoal, não é assim. Ele custa muito caro esse bico, ele demanda de uma instalação muito mais aprimorada, ele tem riscos aí de obstrução muito maiores do que os outros, não é um bico fácil de ser aplicado, demanda de grandes vazões, pressões, porém ele é feito para um determinado tipo, ele não é Coringa, né, Wesley? Eu gostaria até de comentar, eu tenho uma história até interessante. A gente teve, pelo lado da distribuição, a gente teve uma situação em que, na época que saiu o primeiro K22 tem características de vantagens em alguns casos, como todos os bicos, não é para tudo, e numa determinada situação veio, não, eu acabei comprando o K25 porque 25 era mais, então é melhor. Então, a ideia de que o K é maior, então ele protege mais, ele é uma confusão que acaba acontecendo e nós sabemos que isso não funciona dessa forma. Não, e inclusive o comentário que o Rafael colocou aí, muito pertinente, porque as pessoas muitas vezes utilizam bico ESFR, por exemplo, em áreas de líquidos inflamáveis. É uma aberração fazer isso, porque ele é um bico que a água sai com uma energia cinética do bico muito grande. E a ideia do bico ESFR é de uma supressão precoce de um incêndio. E numa área de inflamáveis, muitas vezes a intenção do sistema de sprinkler é para resfriar. Então você vai gastar um mundo de água muito rápido e não vai atingir aquilo que você efetivamente gostaria de fazer.